vamos lá em frente. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 14 até o 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 14 ao 16. Eu vou ler uma vez o texto, vou fazer uma introdução e depois vou voltar a ler o texto, só para você ir guardando o texto, tá bom? Assim está escrito na doce, inerrante palavra de Deus, tá bom? Posso ler? Todos abriram? Vamos lá. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Pai, a tua palavra foi lida, nós vamos expor agora. E eu peço de todo o meu coração que o Senhor traga inspiração à minha vida e a cada pessoa que aqui está e quem está assistindo e vai assistir depois. Que essa palavra possa nos tocar, trazer realmente, Pai, crescimento para as nossas vidas, envolvimento e principalmente compromisso com a obra do Senhor. Eu entrego a tua palavra agora, Senhor Deus, conforme o Senhor nos deu, e peço que o teu Santo Espírito esteja trazendo a inspiração necessária para esse tempo. É o que eu peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero fazer um pequeno introito, uma pequena introdução, tá bom? Nos 4 primeiros domingos do mês de janeiro, nós trabalhamos com a igreja os 4 pilares que sustentam essa igreja. Imagine uma casa que tem os pilares que estão lá fincados na terra e que sustentam para que a casa não é? Você tem até um exemplo bíblico, quem constrói a casa sobre a rocha, quem constrói sobre a areia. Então nós estamos construindo a nossa casa sobre a pedra, sobre a rocha. Então temos 4 pilares. Pode ser que um dia mude isso, pode ser que a gente aumente, mas inicialmente, desde que concebemos a igreja, a gente trouxe essas palavras. Primeira, cristocêntrica ou cristológica. Segunda, uma igreja cuidadora. Terceiro, uma igreja carismática. E quarto, uma igreja missional. Vocês ouviram, vocês estiveram nos cultos, esses 4 pilares sendo pregados nesses primeiros domingos de janeiro, primeiros domingos deste ano, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre a nossa identidade. Você conseguiu gravar quais são os nossos pilares? Consegue repetir comigo? Vamos lá? A igreja precisa ter claro isso. Primeiro, ela é cristocêntrica. Depois ela é... Esse é um desafio enorme que nós temos, tá? Cuidar uns dos outros. Terceiro, acreditamos nos dons e acreditamos também na obra social. Quarto, missional. Acreditamos que uma igreja que não se envolve com missões não é igreja, tá bom? E o termo missional é muito mais amplo, a pastora Mônica pregou de forma maravilhosa domingo passado e acho que todos entendemos. Mas muito bem, então, nesse mês de fevereiro, tirando o domingo que vem, nós vamos falar sobre as 3 marcas, que eu digo é sobre a nossa identidade. A IPI Beit Avot tem uma identidade, e eu gostaria que vocês tomassem conhecimento se já não o fizeram, tá bom? Então nós temos uma visão, nós temos uma missão, e nós temos valores. Diga comigo, visão, missão e valores. Talvez você vai achar essa introdução um pouco chata, um pouco enfadonha, mas é preciso que eu te explique isso, tá bom? Depois eu entro na pregação sobre o texto que nós lemos, tá bom? Então vamos lá. Como é que nós estabelecemos a visão, a missão e os valores? Um grupo de líderes dessa igreja, durante alguns meses, se reuniu e a pastora Mônica capitaneou, ela dirigiu esse grupo e nós chegamos o que nós vamos falar para que vocês entendam isso, tá bom? Então nós temos uma identidade com 3 marcas, temos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, tá bom?
Por que a identidade é importante? Você já deve ter visto aí no hall, sempre tem um banner com a nossa visão, missão e valores. Procura guardar isso, que é importante. A identidade é importante porque ela funciona como uma bússola. Não sei se todo mundo conhece o que é uma bússola. Bússola é usada para você saber o caminho, né? Principalmente se usava no mar. E se quisesse ter um caminho, você podia usar esse instrumento. Não se usa mais isso, né? E é uma bússola que guia os nossos comportamentos, as nossas decisões e o futuro da nossa igreja. Ok? Então, ela dá mesmo a direção para aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos e o que pretendemos. Tá ok? Eu fiz uma... a pastora Mônica preparou essa tela, mostrando qual é a nossa visão, nossa missão e nossos valores. Como eu vou pregar primeiro hoje visão, eu vou começar por aqui. A nossa visão é ser reconhecida como uma igreja atuante em que todos os membros sejam cuidados e cuidadores. A nossa missão é viver como discípulos de Cristo, compartilhando a sua palavra, seu amor e seu cuidado. E os nossos valores, novamente, são aquelas bases e nós introduzimos aqui contextual. Cristocêntrica, carismática, cuidadora, contextual e missional. Então, essa é a nossa identidade. Se você quiser um dia falar para as pessoas, você pode dizer, olha, a nossa igreja tem uma identidade, aqui estão os pontos da nossa identidade. A visão, passa aquele outro que eu te dei, tá? Não outro, não esse. Volta lá. Aquele que vai mostrar o que é a visão. Preciso explicar o que é. Então, visão é onde queremos chegar, tá bom? Representa o objetivo de longo prazo, a situação futura que a igreja deseja alcançar. Então, aonde queremos chegar é a nossa visão. Eu falei que é um pouco chato isso, mas eu já termino, tá bom? Segundo, a missão. O que fazemos é a razão de existir da instituição, da igreja, tá bom? Então, a nossa razão de existir. Define o propósito atual da igreja, o benefício que ela gera e para quem ela gera. E terceiro, valores. É como nós nos comportamos. Como nos comportamos. São os princípios no que cremos e atitudes que orientam o comportamento da sua liderança e de seus membros. Então vamos lá. Visão. O que é visão? É o retrato futuro desejado da igreja à luz do reino de Deus. É como se você daqui 2, 3, 5 anos tirasse uma foto de onde nós chegamos, tá bom? Então essa é a definição de visão. É o retrato futuro desejado da igreja. O que mais que eu quero dizer para vocês, para você entender? A visão não é o que a igreja faz hoje, nem o que ela sonha ser, mas é o que Deus quer formar nela e por meio dela. O que Deus vai fazer através dessa igreja é que interessa para nós, tá bom? Em Provérbios 29, 18, uma das traduções diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe. Quando a visão não é clara, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Então veja, a visão não é programa, não é estratégia, não é cargo, não é estrutura e tampouco o desejo pessoal do pastor da igreja. Está claro isso? O que caracteriza essa visão sendo saudável? Ela tem que ter uma base bíblica clara, ela tem que ter coerência com a identidade da igreja, ela tem que ter clareza em uma frase, são frases curtas, simples, para que todos possam guardar, e ela nos dá a direção para o futuro. Se você tiver curiosidade um dia, me procura um dos presbíteros e pergunta: aonde vocês querem chegar daqui 5 anos? Nós vamos te dizer exatamente quantos membros nós teremos, quanto nós vamos estar arrecadando, quantos discipuladores nós teremos, quantos GCs. Nós programamos, nós planejamos. O plano foi feito por nós, mas a resposta certa vem de quem? Vem de Deus. Nós planejamos, fazemos a nossa parte, mas nós sabemos exatamente aonde nós queremos chegar. Está claro isso? Então você não está a esmo, você não está participando de uma igreja em que ela não sabe para onde ela vai, ela sabe exatamente. Nós temos a convicção de que se Deus continuar nos abençoando, nós chegaremos lá, tá bom? Então qual que é a visão? Agora sim, querido, qual que é a visão da IPI Beit Avot? Põe para lá.
ser reconhecida como uma igreja atuante, em que todos os membros sejam cuidados e cuidadores. Você consegue repetir comigo isso? Vamos lá juntos? Ser reconhecida como uma igreja atuante, em que todos os membros sejam cuidados e cuidadores. Será que isso é possível? Será que é possível nós sermos cuidados e cuidarmos de outros? Eu vou dizer para você o seguinte: se for da vontade de Deus, e se for da minha vontade, sim. Agora vocês têm que estar junto com a gente nisso. Isso não pode ser um plano de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Tem que ser a cultura da igreja. Nós queremos cuidar de pessoas e também entender que pessoas que vão chegar se tornarão cuidadores. Está claro isso? Vamos voltar para o texto principal. Acabou o preâmbulo, a introdução. Eu creio que você entendeu o que é visão. E essa é uma das marcas da nossa igreja. Faz parte da nossa identidade. Então, vamos voltar para o texto. Eu vou ler de novo, que talvez você não lembre direito. Vou ler devagar o texto. João 10, 14 e 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Muito bem. O tema que eu dei para essa pregação é uma igreja semelhante ao bom pastor. Você pode repetir comigo? Uma igreja semelhante ao bom pastor. Uma igreja semelhante a Jesus. Uma igreja se torna semelhante a Jesus quando seus membros entendem essa situação do cuidado. Nós não podemos ser que nem um irmão falou para o outro lá no Antigo Testamento. Acaso sou eu cuidador de meu irmão? Sim, nós somos cuidadores dos nossos irmãos. E nós sabemos o que aconteceu quando nós não cuidamos uns dos outros, né? A desgraça que se torna quando nós não cuidamos dos outros na vida de algumas pessoas. Muito bem, então, como que é uma igreja semelhante ao bom pastor, queridos? A primeira lição que eu aprendo, a primeira lição que eu tirei é o seguinte: uma igreja onde as pessoas são conhecidas. Quer repetir comigo? Uma igreja onde as pessoas são conhecidas. É importante se conhecer, conhecermos uns aos outros. Agora mesmo entrou um rapaz e falou assim: como é que é o meu nome? Ih, Mateus, eu me bati, não foi, Mateus? Ele falou: não está lembrado, né? Meu nome é Mateus. Espero que eu nunca mais esqueça o nome do Mateus. Você entende como é importante você chegar num lugar, ser reconhecido pelo seu nome? Né, Lúcia? Você que chegou aqui, nós chegamos, te recebemos como Lúcia. Você tem um nome. Muito bem, queridos. Jesus nos ensina que o cuidado começa no conhecimento relacional. Não é uma informação, mas é um vínculo que se cria com aquelas pessoas que vão chegando, que vão sendo introduzidas ao corpo de Cristo através das nossas vidas, através de uma pregação, de um site, de alguma forma que ela tenha vindo para a igreja. Jesus conhece as suas ovelhas assim como o Pai o conhece, ele diz no texto, né? Ele conhece as ovelhas assim como o Pai lhe conhece. É importante nós conhecermos uns aos outros, queridos. Sabermos quem somos. Como é bom saber chegar num lugar, as pessoas te tratarem pelo nome. Eu fui pastor da primeira igreja há muito tempo, e a primeira igreja a gente pregava para 1.000 e poucas pessoas. E eu saía durante a semana, isso há 10, 15 anos atrás. E eu chegava nos lugares, as pessoas: aí, pastor, como é que você está? E eu não sabia quem era. Porque muita gente frequentava e eu não tinha ligação com as pessoas. Então, eu penso assim, queridos, nós queremos ter uma igreja em que a gente vá se conhecendo aos poucos. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, não manda muita gente ao mesmo tempo. Manda devagarinho para a gente ir conhecendo, se enturmando, né? Fazendo grupinhos no bom sentido, e a gente se recepcionando as pessoas e cuidando uns dos outros. Atribui-se a Calvino as seguintes palavras, tá bom? Na sua obra: Cristo não governa a sua igreja de modo confuso, mas chama cada um pelo seu nome
para que nenhum se perca. O que podemos tirar, queridos, desse texto que nós conversamos, que é importante para nós? Nós não queremos, como igreja, que as pessoas cheguem em nossa igreja e elas saiam da mesma forma como chegaram. Às vezes as pessoas chegam em nossa igreja e não têm contato com alguém e elas saem talvez pior do que chegaram. Talvez uma porta irrite, talvez a pregação do pastor irrite, talvez o louvor não foi legal. Você entende? Então, nós precisamos acolher as pessoas, nós precisamos fazer com que elas se sintam em casa, com que elas se sintam bem. Então, um abraço, um sorriso, um gesto de generosidade, saber o nome. Vocês concordam que é importante saber o nome? Eu tenho de receber as pessoas lá na escada. Hoje eu falei, Lúcia, se eu pudesse eu botava um tapete para você. A Lúcia é uma irmã muito querida que enfrentou câncer e lutou e está vencedora. Não é, querida? Em nome de Jesus. Essa mulher sofreu. Sim. Que bom, Lúcia. Que bom. Glória a Deus, Lúcia. Toda semana eu passava um texto para ela. Sim ou não, Lúcia? Eu sei que faz bem o coração dela, mas faz bem o meu coração, Lúcia. Então, pense sobre isso. Talvez você passe por uma luta, por uma dificuldade. Como é bom se receber. Olá, como é que você está? Você está bem? Agora mesmo tem uma pessoa que está no pronto-socorro. Eu estou atento a ela. A filha me falou, me dê informação dela. Ela não pôde vir cantar hoje, porque ela foi internada hoje. Mas nós estamos ligados a ela, o que está acontecendo. Sim. Verdade. Mas Jesus me falou onde é que você estava, querido. Que bom. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, porque é uma confirmação disso que eu estou falando para você, né? E que nós nos cuidamos uns aos outros. Ela é a primeira vez que você está vindo aqui, né, Lúcia, nesse local, né? Foi isso. Então, ela não vinha aqui, mas nós sabíamos quem era a Lúcia, acompanhávamos, inclusive orávamos por ela. Muito bem, queridos. Nós não conhecemos as pessoas pelos seus pecados, pelo seu passado, pelas suas dificuldades. Nós conhecemos as pessoas pela vida que elas estão caminhando com Cristo. O que interessa a nós é o que ela vai fazer depois que ela chega aqui. O que passou, a gente ajuda com que ela vença aquela dificuldade. Esses dias me ligaram e falaram assim, pastor, vem para cá que minha filha está endemoniada. Qual é a vontade que dá quando você recebe uma ligação dessa? Sinceramente. Eu estava no meu descanso, segunda-feira é meu descanso. Falei, não, eu tenho que ir lá. Liguei para o meu irmão querido, falei, vamos lá. Gente, havia um desespero na casa. O menino estava possuído. Você entende o que é cuidado? É você ligar para alguém e falar assim, você pode me atender? Eu digo, eu estou indo aí. E assim é conosco, queridos. Estou falando do pastor, mas pode ser o presbítero, pode ser um membro da igreja, pode ser qualquer pessoa. Acudir uns aos outros. Porque na hora que dá o desespero, na hora que vem a confusão, na hora que vem a dificuldade, alguém tem que acudir. E nós queremos construir uma igreja assim, que nós ajudemos uns aos outros. A segunda lição que eu aprendo, queridos, é uma igreja que cuida como Cristo cuida. Você pode repetir comigo? Uma igreja que cuida como Cristo cuida. Como é que Cristo cuida? O texto que nós lemos, o que ele diz no texto que nós lemos, no versículo 15? Ele diz assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus entrega a sua própria vida para cuidar de suas ovelhas. É uma ação voluntária, uma ação intencional, uma ação sacrificial. Não é por obrigação, mas por amor, queridos. Quando nós nos dispomos a cuidar de pessoas,
às vezes abrimos mão da nossa vontade. Porque às vezes as coisas pioram quando você começa a acompanhar. Concorda comigo ou não? Você começa um processo de discipulado com alguém, começa um processo de acompanhamento com alguém, as coisas muitas vezes tendem a piorar, porque às vezes as pessoas estão ligadas não a Deus, estão ligadas ao inimigo, e aí para libertá-las do inimigo é um processo. Ah, mas eu não pertenço, mas talvez você tenha atitudes que agradam o diabo. Talvez a tua vida não seja uma vida que agrade inteiramente a Deus. E eu e você temos que passar por esse crivo sempre. O que eu faço agrada a Deus? Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim: pastor, o que eu faço agrada a Deus? Eu digo: escuta, o que você faz glorifica a Deus? Se você faz, o que você faz glorifica a Deus, continue. Se não glorifica a Deus, pare agora. Seja o que for, pare agora. Porque a sua vida assim, tem que ser para a glória de Deus. E aquilo que você está fazendo tem que ser para a glória de Deus. Ah, mas eu estou num trabalho que não glorifica a Deus. Prepara para sair, filha. Prepara para sair, meu filho, meu irmão, minha irmã. Aquilo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. Eu lembro que uma moça falou assim: pastor, o que eu faço? Meu chefe sempre diz para eu falar que ele não está, e ele está. Eu falei: você fala para ele fazer alguma coisa que você fale no telefone. Ele falou: tá bom. Aí ligou uma pessoa, e ele disse: não, fala que eu não estou indo. Então vá para o banheiro, ela disse para ele. Vá para o banheiro. E ele foi para o banheiro, ela disse para a pessoa: ele está no banheiro agora. E ela, futuramente, ela falou: não vou trabalhar mais com você, que você me obriga a mentir para as pessoas. Eu não quero mais isso. Às vezes eu tenho que romper, queridos. Mas como é que eu faço com esse trabalho? Arruma outro. Você acha que Deus não pode te dar um outro? O cuidado se caracteriza pela entrega, e às vezes de forma sacrificial. O que Jesus diz é que Ele cuida e protege o seu rebanho constantemente e com proximidade. Qual é a base bíblica do que você está falando? 28:20 de Mateus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está comigo e com você o tempo todo. O seu cuidado é presencial, queridos. Ele se coloca entre as ovelhas e o perigo, entre as ovelhas e as dificuldades. Quando as coisas se tornam difíceis, não podemos desistir. Quando assumimos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, queridos, quando as coisas pioram, vem dificuldade, nós não podemos desistir. Às vezes a gente começa a acompanhar uma pessoa e fala: meu Deus, onde foi que eu entrei? Porque começa a complicar o negócio. Mas você vai desistir no meio do caminho? Você tem que ir até o final, a menos que a pessoa não queira, a menos que a pessoa desista. Então, cuidado não é uma coisa que você faz por obrigação, você faz por amor, e não é uma coisa passageira de um momento. Você vai exercer esse cuidado enquanto a pessoa precisar. Ah, mas isso aí não dá para mim. Tudo bem, meu querido, você não é obrigado a fazer nada. Mas eu estou dizendo que nós estamos tentando construir uma igreja séria, uma igreja em que nós cuidemos uns dos outros. Abra comigo, por favor, Tiago, capítulo 2. O irmão do Senhor Jesus deixa algo especial para nós. 2 de Tiago, 15 e 16. Veja o que diz Tiago. Tiago 2, 15. Onde é que está Tiago? Lá no finalzinho. Certo? Acharam Tiago? Hebreus Tiago. Tá bom? Vou ler. Diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se alguém chegar para mim e falar: pastor, me ajude com isso, e eu podendo não ajudo, eu estou pecando. Se uma pessoa diz que ela não tem o que comer e eu viro as costas, falo: vai em paz, vou fazer uma oração por você, você vai em paz.
Que proveito tem isso? Que igreja é essa? Nós queremos uma igreja que nós nos cuidemos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O crente é craque em dizer, mas as pessoas se aproveitam. Deixa que se aproveite. Jesus trata. Eu já vivi inúmeras situações que as pessoas se aproveitaram de mim. Mas eu fiz o que eu podia. Recentemente uma pessoa, ajudei, ela sumiu. Agora ela voltou para Londrina. Para quem que ela ligou? Para mim. Você me arruma uma cesta básica? Qual é a vontade que eu tive, Lúcia, de falar para ele? Vai catar coquinho, certo ou não? Mas o que o pastor João fez? Foi lá e deu uma cesta para ele. Falei, não some, cara. Volta para a igreja. A vontade de dizer para ele, está vendo? Eu te falei. Não é assim que a gente faz? O crente é craque nisso. A gente ajuda quando as pessoas precisam. Agora, se elas se aproveitam, o problema delas é com Deus. Se eu detecto que há um aproveitamento, eu não faço. Eu tenho discernimento. Mas às vezes a gente cai. A gente se engana, né? O cuidado requer tempo, requer agenda, requer recursos, paciência, amor, misericórdia. O cuidado está cercado de todos os sentimentos, queridos. Cuidar assim como Cristo cuida de suas ovelhas. Ele cuida de uma forma intencional, de uma forma sacrificial. Ele ele deu a sua vida pelas ovelhas. E eu e você somos essas ovelhas. Na hora que nós temos que ajudar as outras pessoas, a gente não quer fazer sacrifício nenhum. Vivemos um tempo de multidões solitárias, mas nesta igreja que se diz cuidadora, ninguém será invisível pela graça de Deus. Terceira lição que eu quero deixar com vocês. Uma igreja onde seus membros se tornam pais espirituais. Amém, queridos? Uma igreja onde seus membros se tornam pais e mães espirituais. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá, volta para o texto. 14 e o 16. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso o quê? Preciso o quê, queridos? Você está lendo a tua Bíblia, preciso o quê? Trazer. Ele está dizendo aqui, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Existem pessoas que são de outro aprisco, não é de outra igreja, tá bom? Nós não estamos aqui para tirar gente de outras igrejas, mas de pessoas que não estão na igreja, pessoas que estão sofrendo à mercê. Sim, elas são bem-vindos aqui. Então Jesus está dizendo o seguinte: ele tem que buscar, tem que trazer as ovelhas que não são deste aprisco. É a nossa obrigação de trazer essas pessoas, queridos. A nossa salvação não foi simplesmente para nós nos acomodarmos, somos salvos, vamos para o céu. Existe uma missão para nós, que é nós irmos e pregarmos o Evangelho, e batizarmos as pessoas, e ensinarmos as pessoas todas as coisas que Jesus nos ordenou. Eu não sei se você sabe, a nossa expressão Beit Avot significa, a gente colocou como casa de cuidado. Mas no fundo, sabe o que significa Beit Avot? Pais espirituais. Você entende? Então, essa é uma casa de cuidado em que forma ou que quer ter pais espirituais. De filhos cuidados, precisamos nos tornar pais cuidadores. A igreja não é um lugar de consumidores, mas de discípulos que são enviados para buscar aquelas ovelhas que Jesus está dizendo que nós devemos trazer para o aprisco dele. E uma das coisas que nós temos implantado em nossa igreja que tem funcionado é o discipulado. O discipulado faz com que as pessoas que chegam na igreja, elas se firmem na igreja. Elas cresçam, elas amadureçam. E aí em seguida você pode também enviar essa pessoa para um GC, para um grupo de cuidado, que vai dar continuidade nesse cuidado que você está fazendo a ela. Uma igreja moldada pelo Evangelho, ela se torna uma igreja que serve.
Qual é a base bíblica disso? Marcos 10:45 diz o quê? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma igreja que não serve para ser igreja. Gostou disso? Inventei agora essa. João 1:1. Anote aí. Uma igreja que não tem o objetivo de servir, queridos, perdeu o seu efeito. E aqui nós servimos da forma que a igreja precisa, queridos. Ovelhas nem sempre chegam maduras. Aliás, algumas chegam feridas, confusas, desorientadas, cativas. Nós precisamos cuidar desse povo, queridos. Pais assumem por um tempo a função de nutrir, de proteger e de orientar essas pessoas. Uma igreja saudável não gera apenas filhas espirituais, mas gera principalmente pais espirituais. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu trouxe aquele meu amigo, aquela minha amiga, agora é com o senhor. Eu falei: você gerou filho, você cuida. Eu vou dar assistência, eu estou aqui para isso. Você entendeu? Você gera filho e joga no mundo? Você gera filho e empurra para outro? Gerou filho espiritual, você tem que cuidar. E não esqueça que no céu você vai prestar conta dessas pessoas. Ora, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui tudo é muito legal, sabia? As cadeiras, auditório, transmissão, tudo isso aqui é bom. Vai ficar tudo isso. Sabe o que vai para o céu? São vocês. Somos nós as pessoas. Então o foco não é estrutura, o foco são pessoas. Eu tenho que deixar aqui bonito, não tem? Nós temos que deixar bonitinho, limpo, asseado, não é isso? Mas o foco são as pessoas. Nunca se esqueça disso. Você é capaz de lembrar as 3 lições que eu deixei? Consegue? Põe lá para ajudar. Está na tela já. Então, uma igreja semelhante ao bom pastor é uma igreja onde as pessoas são conhecidas. Segundo lugar, uma igreja que cuida como Cristo cuida, a ponto de dar a vida. Você vai dizer assim: mas eu vou dar a vida? Mas de repente você precisa dar a vida nas suas vontades, entendeu? Uma segunda-feira você está em casa lá de bermuda, de chinelo, e a pessoa: pastor, você pode passar aqui em casa hoje? Dá vontade de dizer o quê? Aliás, tem umas ovelhas que são maravilhosas, viu, Bruno? Ela assim: ai, pastor, eu sei que hoje é seu dia de folga, mas... E a gente vai. Não é assim, o pastor Valdemar? Não é assim, pastor Marlon? Eu sei que o senhor está de férias, pastor, mas... Não é isso? E nós temos que atender, nós temos que ajudar, temos que ir lá, né? Terceiro, para onde? Uma igreja onde seus membros se tornam pais espirituais. Eu encerro, queridos, dizendo o seguinte: nosso exemplo de cuidado sempre foi, sempre será Jesus Cristo. Jesus cuidou dos seus discípulos de forma presencial, intencional e sacrificial. Uma igreja semelhante ao bom pastor é um lugar onde ninguém é invisível, onde o ferido encontra acolhimento, onde os membros mais maduros se tornam pais espirituais e onde o cuidado é uma cultura. Terminou. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Ô Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã gloriosa, manhã tão linda, tão gostosa, que já tivemos um tempo tão especial ali na porta, e cumprimentar as pessoas e abraçar, de dizer palavras boas, agradáveis, palavras que realmente tragam conforto, aquelas que precisavam, trouxe alegria daquelas que necessitavam de alegria. O Senhor nos conduziu como igreja nessa manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, que as pessoas tenham se sentido acolhidas nesse lugar e que elas possam entender que, Pai, se elas quiserem fazer parte dessa igreja, elas precisam aprender a cuidar uns dos outros, porque é isso que o Senhor quer de nós, Senhor, que nós cuidemos uns dos outros. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, que é rica, preciosa, especial, e ela é inerrante, Senhor. E ela nos ensina a cuidar como Jesus Cristo cuidou
das suas ovelhas e cuida de nós a cada dia, suas ovelhas atuais. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo que aprendemos, e agora nos conduz nesse tempo especial à mesa, que possamos, como corpo de Cristo, realmente, Pai, não só, Pai, pensarmos, refletirmos, mas celebrarmos esse tempo especial na Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Receba a bênção, queridos. E eu quero sair correndinho para te abraçar lá fora. Não saia antes de mim, por favor, tá? O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Demonstre cuidado abraçando 1, 2, 10 pessoas. Eu te espero na porta.